Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem lírica que é, nossa, muito poderosa. É uma história sobre identidade, sobre chegar no fundo do poço e sobre encontrar uma promessa de valor que parece inquebrável, mesmo quando tudo parece perdido. Para a gente entender essa mensagem, nosso percurso vai ter 5 etapas. Vamos começar com um senso de propósito super forte, depois a gente passa por uma crise de fé bem pesada, aí vemos uma virada divina, exploramos a profundidade de um amor que é difícil até de imaginar, e terminamos com a maior garantia de todas. Então tudo começa aqui, na base de tudo, a identidade. E o interessante é que o texto não fala de um propósito que a gente precisa correr atrás para encontrar, mas de um que já foi dado desde o comecinho. Essa primeira frase já define tudo. O chamado não é algo que acontece depois, é algo que vem antes mesmo da existência. A identidade de servo amado é como se fosse parte do DNA, sabe? Não é algo que precisa ser provado, já está lá. E essa identidade é descrita com umas metáforas muito ricas. Não é só um servo, é um servo amado. Não é uma ferramenta qualquer, mas uma flecha polida, um instrumento de valor. E tem um paradoxo muito legal aqui. A ideia de ser escondido, para só no momento certo virar uma luz, um agente de redenção. Vamos pensar um pouco mais nessa imagem da flecha polida. Uma flecha não fica polida do nada. É um processo, intencional, para deixá-la mais certeira. E ficar guardada na sombra de sua mão não significa ser esquecida, mas sim protegida. É estar pronta para o momento exato do lançamento. Isso cria um senso de valor e de destino que é, uau, imenso. Só que é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Depois de construir essa identidade tão forte, o texto joga a gente num abismo de dúvida, de desespero mesmo. O contraste é gritante. Aquela flecha polida, que tinha um destino grandioso, agora sente que todo o esforço não valeu de nada. A força que seria para a redenção acabou. O interessante é essa mudança de voz, né? Sai a voz divina, entra a voz humana, cheia de dor. E essa é uma pergunta que, poxa, todo mundo entende. É aquele momento em que o plano que a gente tinha para a vida bate de frente com a realidade do cansaço, com a sensação de fracasso. É a crise de sentir que tudo foi em vão. E bem quando parece que não tem mais para onde ir, a perspectiva muda de novo. A narrativa sai da percepção humana de fracasso e vai para a realidade divina de recompensa. É aqui que entra uma promessa que vira o jogo completamente. Essa comparação deixa tudo muito claro. Para cada sentimento de fracasso, tem uma resposta divina. O trabalho que pareceu em vão tem uma recompensa guardada. A força que se gastou é, na verdade, onde está o verdadeiro valor. O ponto aqui é que o sentimento de inutilidade não apaga o valor que já existe. E essa promessa não é só uma ideia bonita, ela se torna algo concreto. Existe um tempo certo, o tempo favorável, existe uma ação, ser ouvido no dia da salvação. E o resultado é algo gigante, restaurar a terra. Ou seja, a resposta para o desespero de uma pessoa acaba tendo um impacto enorme. Agora a coisa fica ainda mais profunda. Para combater de vez esse sentimento de abandono, o texto usa uma das analogias mais fortes que existem para falar de compromisso e de amor. Aqui, o sentimento que era de uma pessoa só se expande e vira o lamento de um povo inteiro, que é Sião. A raiz do problema é a mesma. O medo de ser abandonado, a dor de ser esquecido, é o centro da crise. E, para responder a esse medo, o texto faz essa pergunta retórica que, olha, chega a arrepiar. É um convite para pensar no vínculo mais forte que a gente conhece, o de uma mãe com seu bebê. A resposta parece óbvia, né? É quase impossível imaginar isso acontecendo. E então vem a resposta, que coloca o padrão lá em cima. O texto usa a força do amor de mãe só como um degrau, para mostrar algo ainda mais seguro, ainda mais permanente. Mesmo que o impensável acontecesse e uma mãe cessasse seu filho, esse amor divino continuaria firme. É a promessa de uma memória que nunca falha. E isso leva a gente para o clímax da mensagem. Se um amor mais forte que o de mãe já não fosse o bastante, o texto entrega uma imagem final, uma metáfora física que não dá para apagar, para garantir que essa promessa de lembrança nunca seja posta em dúvida. A palavra gravar aqui é tudo. Não é escrever com uma tinta que pode apagar com o tempo. É entalhar, sabe? Esculpir na pedra. É um ato que deixa uma marca permanente, uma cicatriz com significado, algo que não tem como ignorar. E tá aí, a resposta final pro medo de ser esquecido.
O nome, a identidade, não está só na memória, mas está gravado na palma da mão. É um lembrete que está sempre ali, visível. Toda vez que a mão se abre, o nome está lá. É a maior garantia que se pode ter de valor e de presença. E, de novo, essa promessa traz resultados bem práticos. Ser lembrado desse jeito causa uma transformação total. Os que constroem chegam rápido e os que destroem vão embora. O que antes era ruína vira um enfeite, um símbolo de honra, de beleza, como as joias de uma noiva. A restauração é completa. Então, para resumir essa nossa jornada, a gente começou com uma identidade que é um presente, passou por uma crise de propósito gigantesca e descobriu que o nosso valor não é medido pela nossa sensação de sucesso, mas por uma promessa que não se quebra, um amor que vai além de tudo e que é simbolizado por um nome gravado para sempre. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Quando bate aquela sensação de esquecimento ou de fracasso, esse texto sugere que o que nos define não são as circunstâncias, mas sim uma promessa permanente de valor. É uma ideia e tanto para se pensar. Obrigada por acompanhar essa análise.